Agradecemos pela graça de Deus por estarmos novamente reunidos como igreja para adorar o nosso Senhor, mesmo por meio da internet. E o tema de hoje é aprender a ser grato em meio à pandemia. O trecho bíblico está registrado em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E também em Salmos 116, 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Oremos. Nosso amado e misericordioso Pai que estais no céu, agradecemos de todo o coração, agradecemos pela grandiosa graça e pela bênção derramada em nossas vidas. Mesmo em meio à crise e à pandemia, ainda temos o fôlego da vida, de estarmos em tua presença e adorar a ti por meio da internet. Senhor, que o teu Espírito possa usar o seu servo, que é uma pessoa não digna, para transmitir a tua palavra, para que tudo que for falado durante esse culto seja uma mensagem ministrada pelo Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja com todos que estão assistindo essa mensagem, para que a tua igreja seja unida num só Espírito e num só coração. Juntos ofereceremos um coração grato para o Senhor. Assim que oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já passou quase um ano do surgimento do Covid-19. Em alguns países, o Covid está praticamente sob controle. Em outros, está iniciando novamente um novo surto. Embora o Covid esteja grave em alguns países, o período crítico já passou e está diminuindo gradualmente. Este é o nosso caso aqui no Brasil. Durante os 3 meses de pico, de julho a outubro, o número de infectados atingiu 70 mil pessoas por dia. Hoje, este número caiu para 10 mil a 20 mil por dia. O número de óbitos reduziu de 1.300 para 300 a 400 pessoas por dia. Sendo otimista, estamos à espera das vacinas que, pelo planejamento dos governantes, estarão disponíveis em dezembro. E a expectativa é que no próximo ano o mundo voltará nos eixos. Embora ainda estejamos no período da pandemia, temos que agradecer a Deus, especialmente os irmãos que contraíram Covid, mas foram curados pela graça de Deus. Devemos ser gratos a Deus pela tua graça derramada em nossas vidas. O nosso tema de hoje é exatamente esta: um coração grato, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a uma calamidade pandêmica. Vamos analisar como a Bíblia trata este tema. A seguinte mensagem dividida em 2 pontos. O primeiro ponto, a gratidão pelo fôlego de vida. Um idoso italiano deu entrada no hospital por conta do Covid no dia 30 de março e recebeu alta no dia 22 de abril. Quando ele recebeu alta do hospital, disse: "Me sinto fraco, muito frágil. Espero que a minha saúde possa restaurar e tornar mais resistente, voltar com vigor e também que a minha imunidade seja restaurada. Apesar de tudo, o lugar que mais quero ir é para a igreja para orar, dar graças e agradecer a Deus. Porque essa doença pode ser fatal, mas Deus me salvou e permitiu que eu voltasse para dar testemunho para a honra e glória dele." Estas são as palavras sinceras de um idoso que voltou do vale da morte. Infelizmente, nem todo mundo possui esse coração de gratidão. E isto é algo intrínseco do ser humano, não importa em qual época estejamos. Podemos ver um exemplo muito claro de ingratidão no Evangelho de Lucas 17, que registra que Cristo curou 10 leprosos de um povoado. Mas apenas um samaritano voltou para agradecer a Jesus por ter sido curado. Jesus, vendo o coração desse samaritano, disse ao homem: "Levante-se e vá, a sua fé o salvou." A partir desse trecho bíblico, podemos ver que as pessoas com corações gratos a Deus
e que estão dispostas a reconhecer a graça possuem um coração mais aberto para Cristo e, portanto, recebem a promessa de salvação. Um episódio que demonstra claramente a graça de Deus é o trecho que trata dos 2 ladrões que foram escolhidas para serem crucificadas junto com Jesus. Exemplifica muito bem a graça salvífica de Cristo para com a humanidade e também que uma pessoa com um coração de gratidão está mais aberta a ouvir e aceitar a Deus. Um dos ladrões debochou de Cristo, mas o outro reconheceu o que está passando é consequência dos próprios atos. Não demonstrou ingratidão a Deus pelo momento ruim e suplicou para que Cristo lembrasse dele. Esta pessoa recebeu a salvação, que é a graça de Deus. Cristo falou para esta pessoa que estará junto com ela ainda hoje no paraíso. Do outro lado, temos 9 leprosos que pertencem ao povo de Deus, descendente de Abraão, que estão sob a graça da aliança. Mesmo que foram curados milagrosamente, não louvaram nem voltaram para agradecer a Deus pela cura. Portanto, devemos sempre ter cuidado e estar sempre alertas. Ter um coração grato em todos os momentos, louvar e ofertar a nossa vida diante do Senhor diariamente e também na igreja, quanto esta retornar às suas atividades. Este é o nosso dever como seguidores de Cristo, como filhos de Deus, moldar a nossa mente e o nosso coração para sermos dignos de estar na presença de Deus na eternidade. Nesse sentido, vi uma notícia no mês passado de um médico recém-formado do Rio de Janeiro, de 28 anos, que faleceu de Covid. Outro caso de infelicidade também aconteceu com um médico que tem por volta de 30 anos de idade, que é de Wuhan, China. Ele foi o primeiro médico a alertar sobre o risco pandêmico do Covid. Também faleceu por conta do Covid. Vendo todas essas notícias, percebemos que não importa a idade ou condições, seja o idoso de 87 anos que foi curado e recebeu alta do hospital, ou jovens sem precedentes de saúde aparente, que são médicos, mas faleceram. Apesar das incertezas e mistérios desse vírus, devemos sempre lembrar que temos em quem nos apoiar, assim como diz na Bíblia. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. Que está escrito em Salmos 29:10. Porque Deus não apenas criou o passado, mas também está no comando do presente. Ele também é o Deus que controla o futuro e também o Deus que controla a vida. Outro exemplo na Bíblia, podemos observar em Isaías 38, 1-8. Está registrado sobre o rei Ezequias. Ele possui um coração voltado para Deus, age com honestidade e segue os passos do rei Davi. Faz o que agrada a Deus. Na ocasião, o rei Ezequias ficou gravemente doente e estava à beira da morte. E Deus falou através do profeta Isaías para o rei Ezequias colocar a casa em ordem, pois não irá sobreviver. Ezequias chorou amargamente e com o coração quebrantado para Deus. Deus ouviu a oração de Ezequias e deu a ele mais 15 anos de vida. Como sinal, fez o sol recuar 10 degraus da escadaria de Acás. De fato, a vida do rei Ezequias se estendeu por mais 15 anos. Portanto, enquanto olharmos para Deus, devemos colocar a nossa confiança no Senhor e sempre ter o coração grato a Deus, não importa a situação. Deus cumprirá e aceitará nossas orações e súplicas de acordo com a sua vontade, podendo estender a expectativa da nossa vida ou não. O segundo ponto, a gratidão pelo nosso viver. Estamos vivendo um novo normal devido a essa calamidade pandêmica. O mundo é dinâmico e está mudando para se ajustar e se adaptar à nova realidade. Nossa rotina mudou e continuará mudando. Estamos
todos experimentando esse novo normal, seja trabalhar em casa, seja EAD, as crianças estão em casa, o número reduzido de pessoas nos escritórios, a nossa renda reduziu e muitos de nós estamos com dificuldade de manter os nossos negócios no padrão antigo. Até surgiu um ditado popular nesse período: sobreviver ao ano 2020 já é considerado uma conquista. Diante de tal situação, devemos também fazer o dever de casa como cristão, praticar o agradecimento. E devemos agradecer a Deus pela sobrevivência nesse ano de 2020. E nunca culpar Deus pelas circunstâncias ruins ou situações de dificuldade. Podemos ver um outro exemplo de ingratidão e também de reclamação do povo de Deus no livro de Êxodo. Deus deu a missão a Moisés para conduzir os israelitas do Egito para Canaã, da escravidão para a terra prometida, onde mana leite e mel. A distância entre o Egito e Canaã é de apenas 10 dias de caminhada, e mesmo conduzindo uma multidão de pessoas e também um rebanho de ovelhas, o mais tardar levará apenas um mês. Por que então os judeus levaram 40 anos para entrar na terra prometida? Além do mais, o povo que saiu do Egito, exceto o Josué e Caleb, pereceram no deserto, não chegaram a entrar na terra prometida. O povo vagou por muito tempo pelo deserto por conta do episódio em que Deus ordenou para que enviasse um líder de cada tribo, ou seja, total de 12 israelitas para observar Canaã. Eles observaram a terra prometida durante 40 dias e voltaram amedrontados por terem visto inimigos fortes, pois tinham descendentes de Enaque, ou seja, gigantes. Tirando Josué e Caleb, que depositaram a sua fé em Deus, os outros líderes espalharam informações negativas para o povo, os desencorajando da promessa de Deus, falando que a terra de Canaã devora os que nela vivem. O povo daquela região são todos gigantes e que os hebreus parecem gafanhotos perto deles. Não há chances de conquistar a terra prometida. Mesmo perante as frutas colhidas, como o cacho de uvas que precisou de 2 pessoas para carregar, figos e romãs, e também o encorajamento de Caleb, da fartura e da beleza da terra prometida, o povo começou a chorar e queixar contra Moisés e Arão, dizendo que Deus trouxe eles para morrerem nas mãos do povo que vive no Canaã. Quiseram escolher um líder para substituir Moisés e voltar para o Egito, ou seja, voltar para a escravidão. Por isso, a jornada que era para ser de 10 dias ou mais tardar um mês, levou 40 anos para ser concluída. Esses eram um povo que possuía um coração ingrato e autossuficiente naquela época. Mesmo diante de tanto milagre que Deus fez acontecer diante dos olhos deles, eles escolheram desacreditar na promessa de Deus. Então, devemos tirar lições desses trechos bíblicos que vimos hoje. Aprender a ser gratos em todos os momentos, especialmente durante esse período de dificuldade que estamos passando. O nosso dever como filhos de Deus é colocar em prática o agradecimento diário, ter um coração e um comportamento que agrada a Deus. Hoje, apesar da pandemia e de outras dificuldades, não falta comida, nem roupas. Temos um teto e um local para dormir. Não importa as circunstâncias, temos que oferecer a Deus um coração grato pelo fôlego de vida que temos, por tudo que possuímos e, acima de tudo, por ter a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, pela possibilidade de vivermos na presença do Senhor na eternidade. E esta deve ser o nosso aprender diário durante e após este momento de Covid. Amém.